Olá, meus queridos, meus amigos em Cristo. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra. Eu sou o pastor Odair Ramos, do Ministério Avivamento e Esperança em Cristo. Tem uma revelação de Deus para você que vai te iluminar, que vai te abençoar. Olha, que vai resplandecer na sua vida a glória de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai te libertar e vai fazer com que você seja abençoado. Eu sou o pastor do Ministério Avivamento e Esperança em Cristo e eu quero que você se prepare. Uma bênção aguarda para você. Mas antes, eu quero que você se inscreva no meu canal. Eu quero que você deixe o seu like, que você curta esse vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas. É importante você curtir. E também eu peço a ti que você compartilhe esse vídeo. Amém? Agora, vamos para a palavra? Fica até o final, porque é muito especial que nós vamos ouvir aqui, um entendimento maravilhoso. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O Senhor Deus disse para Samuel, o profeta: Até quando você vai ter dó de Saul, se eu tenho rejeitado, para que não sejas mais rei? É importante a gente entender que Deus não rejeitou a pessoa de Saul, porque nós sabemos que Deus é amor, mas também é justiça. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, e Saul começou a agir como ímpio. Por isso que Deus o rejeitou. Não a pessoa dele, mas o seu ministério, porque no seu ministério ele começou a agir com impiedade. Mas Deus nunca deixou de amar Saul. Mais uma vez, por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E quem é o ímpio para você entender? Inclusive a Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 9, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. O ímpio é aquela pessoa que conhece os mandamentos de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não pratica na totalidade. Ele só pratica aquilo que lhe agrada. O ímpio, ele gosta de ouvir aquilo que massageia o seu ego, mas tem certos mandamentos que ele não gosta, como o caso de Saul. Isso a gente vê o começo da vida de Saul e seu ministério. Foi bonito, pessoal. Inclusive, ele não queria ser rei. Ele fez de tudo para fugir. Se escondeu até entre as bagagens. E Deus mostrou onde ele estava no dia que ele ia ser coroado rei, ungido rei. Até que ele se tornou rei. E começou muito bem o seu reinado, fazendo justiça, não se vingando de nada, tratando as pessoas com amor. Eu não tenho um tempo aqui, mas faça um estudo, você vai ver que é profundo. Mas chegou um momento que ele começou a agir com impiedade. Ele começou a agir com rebeldia em relação à palavra de Deus. De início, ele praticava, fazia, mas depois não. Depois ele começou a se rebelar. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele já não fazia mais. Deus mandava ele executar um serviço, ele já não executava mais. E assim foi indo. E foi se tornando bola de neve. Até que chegou o momento, Deus falou, não dá mais. Não tem como. Eu tenho que tirá-lo do reinado. Aí o que aconteceu? O Senhor o tirou. Só que ele continuou reinando. E ele reinou 40 anos em Israel. O que eu vou falar para vocês é muito profundo. Ele continuou reinando, mas ele não tinha mais o Espírito de Deus. Ele não tinha mais a unção de Deus, mas continuou reinando no trono. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem os frutos do Espírito, que é amor, que é paz, alegria, que é benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa que tem o Espírito de Cristo na vida dela, ela tem esses frutos. Algumas pessoas amadurecem mais rápido, outras com tempo, enfim, mas tem. E aonde que eu quero chegar? Ele perdeu o Espírito Santo.
E diz a palavra que veio um espírito mau sobre ele, veio no versículo 14, 1 Samuel 16, 14. Ele começou a ser influenciado, atormentado por espíritos malignos. E continuou no trono. Isso aqui é muito profundo. Por quê? Imagine, irmãos, quando a pessoa não tem mais o Espírito Santo, não tem mais a unção de Deus, mas continua no ministério como rei, como pastor, tem um título, mas não tem mais o Espírito. E o que Saul começou a fazer? Ele começou a ser movido por inveja. Ele começou a ser movido pela revolta, pelo sentimento de vingança. O espírito mau começou a tomar conta da vida dele. E a coisa foi tão grave, tão drástica, que ele começou a perseguir os servos de Deus, principalmente o Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Tem muitas pessoas assim, que começou bem, era uma pessoa cheia do Espírito Santo, os frutos do Espírito operavam na vida dela, mas começou a se rebelar, como Saul. Inclusive, Deus usou o profeta Samuel para repreendê-lo, dizendo que a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a contenda como iniquidade e idolatria. Ele passou a ser uma pessoa rebelde, contenciosa, batia de frente com Deus, agia por conta própria, começou a ouvir mais o povo do que a Deus. Deus mandava ele fazer algo, mas o povo depois dizia, não faça isso não, poupa isso, guarde aquilo. E começou a fazer todo o contrário, se tornou ímpio. Mas isso também tem acontecido nos dias de hoje. E quantas pessoas, irmãos, estão dando mais ouvido ao povo, às pessoas, do que a Deus. A pessoa antigamente fazia o que Deus mandava, hoje não faz mais. Às vezes Deus dá uma direção para uma pessoa, aí vem uma pessoa e fala assim, não, faça desse jeito. Irmãos, isso é triste. Tem muita gente poupando um Agag, e Deus mandou destruir o Agag. Deus não mandou tocar em certas coisas. Pode ser até uma coisa boa, como aconteceu. E Saul falou, não, mas eu não destruí porque o povo não quis. A gente poupou até para Deus, mas Deus não mandou fazer isso. Se tornou um ímpio. Começou a agir por conta própria. Isso nos dias de hoje não é diferente. No ministério não é diferente. Tem muita gente agindo por conta própria, fazendo a obra do seu jeito. Pastoreando do seu jeito. Se acha o cabeça da igreja. Maltrata as pessoas, começa a perseguir as pessoas segundo o coração de Deus. Por quê? A pessoa, quando perde a unção, perde o espírito, ela vai agir como Saul. O demônio vai começar a atuar na vida dela, vai influenciar na vida dela. Em alguns momentos ela vai pegar a lança para matar um homem de Deus, uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus. Isso aconteceu com Davi 2 vezes. Infelizmente, tem alguns que não conseguiram se desviar, estão sendo atingidos por essas lanças que os Saúls têm atirado e têm matado um rei, um ministério, um pastor, matando muitos chamados por aí, muitas pessoas. Isso é muito sério. E estão reinando. Mas o fim dessa pessoa é muito triste, se ela não se arrepender e não voltar. E Saul não quis, endureceu o coração e continuou fazendo o que ele queria, infelizmente. Mas uma coisa eu quero dizer para você, talvez você tenha passado por isso, ou tenha visto isto. Mas se a pessoa, irmãos, está no ministério, está executando alguma coisa para Deus, mas começou a agir por conta própria, começa a maltratar as pessoas, perseguir as pessoas, matar ministério, expulsar as pessoas, você pode ter certeza, se ela não se arrepender, essa pessoa vai ter o mesmo fim do rei Saul. Vai ter um suicídio espiritual. E ele se suicidou, é verdade, ele se matou. E tem muita gente, eu estou falando espiritualmente, que vai acabar se matando. E também ministerialmente. E quando ela precisar de Deus e clamar pelo Senhor, não vai ter resposta. Não vai ter socorro. E a pessoa se perde de tal maneira, como aconteceu com Saul, que vai procurar uma feiticeira.
para invocar os mortos. Meu Deus, que ponto a pessoa chega. Não era mais fácil ele ter ouvido e voltado? Mas não. E a Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. E tem muita gente assim, que endureceu o coração. É do meu jeito, é eu que mando, e tem matado pessoas. Eu conheço pessoas que têm talentos, que foram uma bênção. Irmãos, e para se levantar essas pessoas? Só Deus. A gente precisa orar. Tem muita gente talentosa e fora. Por quê? Porque esses Saúls que perderam o Espírito Santo da unção estão maltratando, perseguindo as ovelhas, matando as ovelhas. Temos que orar para Deus ressuscitar os ministérios, despertar os dons que estão dormentes. Em nome de Jesus. Eu creio que a oração de um justo, como diz a palavra, pode muito em seus efeitos. Continuando, diz aqui que Deus o rejeitou. Tem muitas pessoas que estão no ministério, executando algum serviço para Deus. Tem muita gente que está fazendo alguma coisa que aparentemente é espiritual, mas Deus já rejeitou. Tem muitas pessoas que Deus já rejeitou como rei, como Saul, como pastor, como líder, como encarregado, por causa das suas atitudes, por causa da sua rebeldia. Pessoas que ficam batendo de frente, pessoas que contendem. As autoridades foram constituídas por Deus. Agora é óbvio que se uma autoridade de Deus, de repente, começa a fazer algo fora da palavra, a pessoa não tem que obedecer. Nós temos que obedecer no Senhor, sujeitar as autoridades no Senhor, na palavra. A partir do momento que foi da palavra, aí não tem como. Então isso é muito sério. E tem muita gente que Deus rejeitou. Está lá, aparentemente crescendo, reinando como Saul. Tem o seu exército, tem o seu povo, mas só tem título diante de Deus, que Deus o rejeitou. E eu estou falando daqueles que foram ungidos, daqueles que foram chamados. Eu não estou nem dizendo daqueles que estão tendo título, por exemplo, de pastor, mas só tem um título. Quem é espiritual, discerne bem tudo, sabe que a pessoa não tem o dom para coisa, não funciona. Funciona para outra coisa que Deus chamou, mas não para aquilo. Isso é notório. Eu estou falando daqueles que eram cheios do Espírito Santo, que tinham unção e perdeu. Tem muitas pessoas que confundem algo aí. O Saul continuou como rei, continuou reinando, porque o dom de Deus é irrevogável. Mas isso não quer dizer que ele tinha um Espírito Santo na vida dele. Ele tinha perdido. E tem muita gente que está aí operando no dom que Deus deu, mas não tem o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo foi dado para nós como penhor? Foi penhorado, Jesus deixou o Espírito Santo, que é uma penhora, uma garantia de salvação, para que quando ele voltar, quem tem o Espírito Santo vai subir. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa vai no banco, faz um empréstimo, e o que o banco pede? Uma garantia, um penhor. E quando a pessoa for lá quitar a sua dívida, ela pega o penhor de volta. Ô irmãos, não perca o Espírito Santo. Se porventura tem alguém aqui que está me ouvindo e não tem mais o Espírito, não tem mais a unção, está reinando nos dons, no título, toma cuidado. Você precisa fazer a coisa certa, porque senão você está sendo rejeitado por Deus. Você pode até tendo sucesso diante dos homens. Como o próprio Saul, quando ele perdeu o reino, foi rasgado, que Deus falou, tenho achado um homem segundo o meu coração. O Saul disse para Samuel, me honra pelo menos diante do meu povo. Coisa séria. Diante do povo ele foi honrado, mas diante de Deus foi rejeitado. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas que às vezes não acreditam nisso e levam as coisas de Deus na brincadeira. Mas as coisas de Deus é muito sério. E eu creio que Deus está falando com alguém que precisa ouvir essa palavra.
O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, estou compartilhando com você. Em o nome de Jesus. Quando a pessoa perde o Espírito Santo, ela vai agir como um Saul da vida. Vai se rebelar, vai se contender, vai querer lançar flechas, vai querer lançar lança para tentar matar pessoas segundo o coração de Deus. Vai fazer de tudo para matar, fazendo maldades. Porque está sendo influenciada por espíritos malignos. E isso aqui é profundo. Quando o Espírito Santo saiu de Saul, quem vem para atormentar é um espírito maligno. Por isso que você vê, às vezes, alguns ministérios, algumas igrejas sofrendo. Às vezes um grupo de louvor, grupo de célula. Eu sou limitado aqui, irmãos. Mas Deus está falando no seu coração. Sem o Espírito de Deus, a gente não pode fazer nada. E uma coisa que Deus disse aqui. Deus falou para ele, enche o teu vaso de azeite e vem. Irmãos, às vezes a gente percebe e nota alguma coisa. Às vezes, a gente discerne e percebe que aquela pessoa às vezes está reinando, mas não tem mais o Espírito. Não tem mais a unção para a coisa. E está lá. E Deus está falando assim, olha, não olha para isso não, porque é Deus que vai tratar. Ministério, pessoal, é Deus que trata. A gente não pode interferir nisso, você sabia? Porque é Deus que levanta. É Deus que separa as pessoas para o ministério, para a obra. Atos capítulo 13 diz isso. Foi o Espírito Santo que mandou separar Saulo e a Barnabé. Então, não olhe para isso. Essa pessoa está agindo na impiedade. Está contendendo. Está se rebelando contra a palavra. Está perseguindo o povo, a ovelha. Irmãos, fica tranquilo. Deus vai cuidar disso. Só faça a sua parte. Aparentemente a pessoa está bem, está reinando. Diante dos homens está tudo bem, mas diante de Deus já foi rejeitado. Irmãos, tem até misericórdia desta pessoa. Mas vai chegar um momento que Deus não vai ter mais dó. Aí a pessoa vai perder o seu ministério. Já perdeu o Espírito Santo, agora vai perder o ministério. Então isso é muito profundo. E Deus está falando, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus quer que você se encha do Espírito Santo. Deus quer que você se encha da presença dEle. Ô, irmãos, faça isso. Porque senão, se você ficar olhando para isso, para a impiedade dos outros, de um líder, de um pastor, de um obreiro, de um diácono, presbítero, de quem quer que seja, de um ancião, de um irmão, você vai desfalecer. Aí você vai deixar de buscar. Porque a pessoa vai começar a questionar, não entende, aquela pessoa está ali, é ímpia, se rebela, contende, persegue, machuca as ovelhas, mas está lá reinando. Irmãos, se ela não se arrepender, infelizmente o destino dela é trágico. E não há oração que resolva. Quando Deus fala que quando a pessoa endurece o coração, será quebrantada, de repente você quer haja cura. Até quando a pessoa vem e perde, ou é quebrantada de repente. Mais uma vez, Deus não rejeitou a pessoa de Saul, mas o ministério dele. Coisa séria. Quando Deus rejeitou o ministério dele, por mais que ele reinou 40 anos, ele estava reinando por conta própria, no querer dele, na vontade dele. Por isso que o reinado dele foi uma derrota. Foi um ministério de perseguição e de destruição em relação ao povo de Deus. Eu me lembro quando ele mandou matar os sacerdotes do Senhor. Meu Deus, que coisa séria. Irmãos, não olhe para isso. Por mais que você veja alguém matando o ministério dos outros, olhe por aquela pessoa que ele está querendo matar o ministério. Para que aquela pessoa não se perca. Cuide dela. Agora, o Saul quem vai tratar é Deus. Então se encha do Espírito Santo, porque Deus quer usar você para fazer o bem. Não olhe, não fica com ódio, com raiva, não. Se guarde. Porque Deus vai precisar de você para ajudar essas pessoas que estão sendo maltratadas e feridas e machucadas. Deus precisa de Davi, segundo o coração dele. E diz também, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei.
Irmãos, ninguém é substituível. Ninguém. Uma certa vez, o profeta Elias disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, e só eu fiquei. Deus falou para Elias: você está enganado, Elias. Tem 7.000 que não se dobraram. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por esses 7.000. Quando a pessoa não honra o que Deus deu para ela, não valoriza o que Deus deu para ela, não valoriza o chamado dela, o seu ministério, você pode ter certeza que Deus já tem provido de outro rei, de outra pessoa, segundo o coração dele, que vai executar aquilo que a pessoa não quer executar, no tempo determinado, no tempo certo. Depois não adianta ficar com raiva, ficar revoltado, como Saul. Quando eles voltaram da batalha, depois de uma grande vitória, as mulheres vinham tangendo, tocando seus tamborins, dizendo: Davi matou seus 10 milhares e Saul somente milhares. Ele ficou com inveja. Ele começou a ficar com suspeita de Davi. E tentou de todas as formas matá-lo, porque ele estava preocupado de perder o reino. Ele estava mais preocupado de perder o reino do que perder a presença de Deus, a comunhão com Deus. Ele inverteu as coisas. Sem Jesus nada podemos fazer. E como consequência, você já conhece a história. O espírito de perseguição, o espírito maligno usou esse homem para fazer tanta maldade e tanta coisa ruim. Então coloque no seu coração, em o nome de Jesus, ninguém é substituível. O Senhor Deus tem uma bênção para você. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa escolhida. Aproveite as oportunidades que Deus vai colocar na sua vida. Deus precisa e conta com você para ser um Davi. Não que você seja perfeito, porque Davi não foi, mas que seja uma pessoa segundo o coração dele, para resgatar os feridos, os desgostosos, os endividados. Que Deus te use. Eu quero fazer uma oração agora. Amado Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho pedir por esta pessoa, pedindo a tua bênção sobre ela, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Eu sei que cada um, meu Deus, tem uma unção. Todos que aceitaram Jesus têm um Espírito Santo. Mas não deixe que essa pessoa perca essa unção. Perca o teu Espírito. Pai querido, Pai amado, que o Senhor ajude essa pessoa a reinar, mas na obediência da tua palavra. E assim o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, guarde essa pessoa. E se tem alguém que infelizmente, meu Deus, se feriu, se machucou, tentaram matar o seu ministério, ressuscita, Pai, esse ministério. Desperta esse dom. E aviva esta pessoa. E traga ela, meu Deus, e restaure ela para o ministério. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Só não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um like. Dê um like, é importante o seu like. E compartilhe, em nome de Jesus. E que Deus te ilumine, te abençoe com toda sorte de bênçãos. Deus abençoe e fica na paz.